Peraí. Muito bem, caríssimos, estamos Pá. live. Kick-off no Capital Bem, Aberto. muito Viva! Como Que está? episódio é este? Que episódio é este? É o 5º episódio. Ih, pá. Isto é um marco importante. Nós tínhamos definido que ao 5º episódio acabava-se a nossa fase experimental. A partir da próxima semana é à série. Vamos ter um Capital Aberto profissionalizado. Ih, Estás pá. preparado para isso? Sim. Aliás, eu acho que temos lido bastante sobre este tópico de ser um podcaster e de facto o que prevalece é sem dúvida a resiliência. O jeito da minha parte é zero, continua a odiar-me a ver, continua a testar ver-me de gravado e ouvido, mas pronto, mas eu acho que... Olha, mas diz isso a olhar para olha para os ouvintes. Olha nos olhos dos ouvintes. Eu vou-te fazer uma coisa. Eu de facto, claramente na próxima sessão vou ter já aqui porque eu estou numa situação aqui um bocadinho desagradável de posicionamento de câmara, mas eu vou estar, eu prometo que vou melhorar aqui a minha interação com os nossos Está terrível. Isto para quem nos vê, porque para quem só nos está a ouvir no Spotify, sim. É indiferente. Pode ser que as nossas vozes sejam... Aliás, já fizeram um rasgado elogio à tua voz radiofónica, não é? Parece que sim. O meu microfone tem recolhido imensos comentários positivos. Portanto, aliás, está aprovado. Foi uma boa decisão. És um tipo muito mais estável, muito mais coerente do que eu, que eu de facto sou uma nova... Isto é defeito de profissão, Diogo. Ah, é? É, faz parte, não é? Pois, tu és uma pessoa mais de terreno, assim... Não sou radialista, mas sou uma pessoa de comunicação. Exatamente. A minha profissão é muito assente na comunicação, na capacidade de comunicação. E já lá vão uns aninhos nesta vida, portanto. E convencer a malta. Exatamente. Muito bem. Olha, então, que tal essa semana? Conta-me. Semana bastante simpática, passou num instante. Acabámos no nosso podcast anterior, tínhamos acabado com de facto com uma indignação e uma irritação minha no que respeita à questão em particular dos IUCs. A internet inundou-se com questões relativamente... Não sei se tu acompanhaste essa polémica, não deves ter sentido a questão do aumento dos IUCs para carros de uma das propostas constantes do novo orçamento, que é a revisão do IUC. Sim, acompanhei. Exatamente, para os carros anteriores a 2007 e que substancialmente... Eu tenho uma teoria em relação a esse tema, mas fala e depois explana a minha teoria. Não, de facto há aqui isto já tem quilómetros de internet e de YouTube e de Spotify, portanto acho que não vamos aqui acrescentar muito mais matéria ou muito mais assunto para aquilo que já foi dito. Por acaso noto com agrado a questão da velocidade com que a informação de facto, principalmente sobre o Orçamento de Estado, não me recordo ver tanto português a manifestar o seu desagrado sobre o que quer que seja sobre o Orçamento de Estado. Hoje em dia temos pessoas que de facto fazem o exercício de entender o que é o Orçamento de Estado, mas em particular, e esta mais mediática, esta questão do IUC para carros anteriores a 2007, era uma iniciativa e uma proposta do Orçamento de Estado que até o nosso amigo Marcos Mendes, neste domingo passado, referiu que há necessidade absoluta de ser retificado, ou provavelmente ele diz que tem confiança profunda que vai ser retificado, mas os pressupostos dessa alteração são estranhas, não é? São estranhos porque eu não consigo perceber, do ponto de vista da iniciativa de querer fazer essa alteração, se é um incentivo às pessoas. Atenção, aquilo depois tem um limite, eles fazem um aumento exponencial em muitas das cilindradas, e depois tem aquelas variáveis que, mediante o enquadramento, o valor não é estático, portanto aquilo tem um enquadramento próprio para o cálculo dos IUCs dos carros, mas o que é engraçado é que o pressuposto de se fazer esta proposta é de facto estranho. É incentivar as pessoas a comprarem, carros novos ou elétricos. É o incentivo ao abate dos carros antigos, ou de facto não foi feita uma análise correta daquilo que é o português realmente tem, porque a nossa frota não é propriamente uma frota atualizada. Temos muitos carros novos, mas há muita gente que usa carros antigos. E provavelmente um carro com matrícula de 2007 não é um carro velho,
não é? Bem sabemos que os carros atualmente os carros novos não são carros feitos, ou mais recentes, não são carros para durar uma vida inteira como antigamente, mas hoje em dia um carro com matrícula 2007 ou 2006 ou 2005 é um carro perfeitamente capaz de andar na estrada. E por isso, e não é uma exceção, não é? Acho que faz parte da regra. Dito isto, estranhei bastante esta iniciativa. Acho que quem propôs isto não fez bem as contas, não percebeu, não mediu bem o impacto que isto vai ter. Mas fazer bem as contas não é propriamente a tónica dos orçamentos de Estado, sobretudo dos orçamentos de Estados socialistas. Mas já pensaste que poderá, sobretudo, ser... Bem, primeiro que tudo, e tu sabes que apesar deste orçamento ter sido, sobretudo, visto como um orçamento que libera... É um orçamento que, a nível de captação de impostos, bate recordes históricos. Nunca nenhum orçamento de Estado preveu uma receita fiscal tão significativa. E a receita fiscal vem de inúmeras fontes, nomeadamente o consumo. E uma das principais fontes de impostos indiretos para o Estado é o imposto automóvel. Portanto, a renovação de frota automóvel vai contribuir significativamente para o aumento da receita fiscal do Estado. E depois tens um segundo fator que para mim é o fator número 1 para a inclusão de uma medida como esta, tão polémica e que seguramente foi antecipada como sendo polémica quando foi incluída no Orçamento de Estado, que é precisamente gerar debate sobre esse tema e evitar o debate sobre temas bem mais complexos, onde seria bem mais difícil para o governo que está a apresentar o Orçamento de Estado defender as suas ideias, nomeadamente a questão de ser o Orçamento de Estado mais extensivo no aumento da carga fiscal em impostos indiretos. Sim. E isso acaba por, de alguma forma, ficar escondido por um debate que é, sobretudo, centrado em temas que são importantes, mas que são temas secundários naquilo que é os temas principais que devem ser os temas principais de um Orçamento de Estado. Sim, pronto, isto aliás, nós daqui não estamos a introduzir nenhuma ideia nova sobre aquilo que já foi amplamente discutido. Certo. Mas não deixa de ser uma surpresa, de facto, que a magia com que é orquestrada esta apresentação deste Orçamento de Estado, como é que é apresentado? Portanto, de facto, isto é política no seu expoente máximo. Porque... Achas que é um orçamento pipi também? Claro que é, isto é uma vergonha, porque olha lá. Qual é que é o slogan deste Orçamento de Estado? É que a gente vai subir o impacto no teu escalão de IRS, tu vais poupar 800 e tal euros, como ele dizia. E é verdade, atenção. Sim, então, mas e é contraposto com o quê? É contraposto com toda a cara. É porque tu vives, tu tens de facto tens um rendimento anual, mas tu não só vives do teu rendimento. Claro. Pagas IMT, pagas IMIs, pagas os UIUCs, tu tens todo um conjunto de outros encargos que na tua vivência, rapidamente ele vai ser consumido com essa redução que tu estás a dizer que vais... Mas fazendo um bocadinho de advogado do diabo, não achas que é preferível tu teres mais rendimento ao final do mês sob a forma de um IRS mais leve e depois decidires no consumo que queres fazer ou não os impostos que vais pagar adicionais? Mas tu não tens hipótese de escolha quer dizer... Alguns não. Alguns não tens hipótese de rigorosamente nenhuma de escolha. Tens, não é? Noutros tens. Ok, tens duas hipóteses. Ou que não queres comprar uma casa, portanto logo não tens de pagar IMIs e os mortáveis da vida. Sim, tudo bem. Alugas a casa. Pronto, mas quanto é que custa hoje em dia alugar uma casa? Não é? Portanto, o que eu acho é que é uma falsa redução na perspectiva do ponto de vista daquilo que vai dar-te conforto no teu dia-a-dia, na tua capacidade de conseguires... Onde é que tu vais gastar esses 800 euros? Em bom rigor. Vais poupá-los? Tu vais conseguir poupar esses 800 euros e metê-los numa conta à lateral para conseguir... Atenção, esses 800 euros não é para todos. A maior parte da população não tem um alívio fiscal, até porque o escalão de IRS é baixo, o alívio fiscal é muito menor do que esses 800 euros. Eu continuo a achar que, como já disse em tempos, eu acho que nós não temos de todo um pensamento reformista sobre... não há reformas em instrumento nenhum do nosso governo. Nenhum. E isso é um bom exemplo. E esta questão, este paliativo que é dado, é um paliativo que puramente tão obcecadíssimo. A malta está obcecada em
em gerir os sustentos orçamentais, querem ter as reservas para conseguirem definir um plano pós o PRR para conseguir termos uma bolsa qualquer que seja. Pronto, as cativações já não é tema, mas pronto, acho que não é, nós não temos uma política orçamental que nos permita ter o dar ao luxo de fazer cativações. E depois, no final do dia, acho que continua-se a investir num conjunto, continua-se a queimar um conjunto de dinheiro num conjunto de assuntos, das tapas da vida, porque há muitas tapas, estão camufladas e não sabes, não são mediáticas. Mas o governo continua a estourar dinheiro em todo lado, que era certamente muito melhor, e conseguia-se, de facto, baixar um IVA. Teria muito mais impacto em baixar o IVA de 23% para 21%, por exemplo, não é? No ponto de vista do conforto da tua vida, do teu dia-a-dia, do que estas coisas dos IRS. Sem dúvida. O Carlos Guimarães Pinto, que acho que uma boa parte, admito eu, das pessoas que nos ouvem deve conhecê-lo, porque é, de facto, bastante mediático e bastante ativo na comunicação social e nas redes sociais, apresentava umas contas que são sintomáticas, que têm a ver com aquilo que é a transposição do Orçamento de Estado em números daquilo que é a individualização desse Orçamento de Estado por cada um de nós, cada um dos habitantes em Portugal. E que os 123 mil milhões que o Estado iria gastar representam cerca de 12 mil euros por cada um dos habitantes em Portugal, incluindo crianças. Portanto, estamos a falar da totalidade da população residente em Portugal. São 12 mil euros, portanto, uma família de 4 pessoas, são 48 mil euros que o Estado vai gastar em nome deles. 48 mil euros num ano apenas. É inacreditável, são números completamente absurdos, e se tu pensares naquilo que são os serviços públicos que são providenciados com este nível de gasto financeiro, ainda mais inacreditável é aquilo que é o dinheiro que o Estado português gasta, ou torna, como tu dizes bem. Mas eu continuo, eu continuo a fazer aqui uma pergunta. A política que estamos a adotar do nosso país, em que nós continuadamente insistimos que o nosso país deve ser governado, e o estímulo que a gente está a querer ter no nosso país é que nós vivemos de uma carga fiscal. O driver do nosso país é fiscal. Portanto, incorporar na vida de todos nós uma tributação, um encaixe financeiro para o Estado, para todos vivermos felizes. Onde é que está o outro lado? Estamos a ignorar completamente aquilo que é importante, que é, sem dúvida, trazer malta nova para cá, trazer empresas novas para cá. Pelo contrário, nesse particular, aquilo que é feito é exatamente o contrário. Mas continuamos a viver, nós com este Orçamento de Estado em 2023, continuamos a ter a assunção da ideia de que é o Estado que tem que nos sustentar. Para mim isto é errado. Olha, é errado, mas não gera protesto. Protestos sim existem, mas estão muito longe de ser sobre estes temas que tu estás a referir. Pois, claro. Protestam-se com quem anda de avião e com quem anda de carro. Mas olha, eu num programa deste fim de semana, de facto, ouvi um comentário que encaixou-me que nem uma luva. A Roménia andava à chapada há 20 anos atrás, eles nem sabiam o que era a democracia há 20 anos atrás. E já nos ultrapassou. E vamos ultrapassar. 20 anos! Em 20 anos esta malta ultrapassou-nos com uma grande pinta. Não só a Roménia, a Estónia, a Lituânia... Mas andavam à chapada. E verificou-se que, de facto, a anarquia e que o comunismo não era sistema e que andavam todos às guerras uns com os outros, perceberam que, de facto, tinham que se cimentar do ponto de vista estratégico. Então, estão ali no fundo da Europa, estão ali no outro lado do mundo. Da Europa, no mundo não, mas da Europa, e estão-nos a ultrapassar. Eu digo uma coisa, se há melhor exemplo de que o que não fazer, ou pelo menos não fazer totalmente como estamos a fazer, são estes indicadores. Continuo, do ponto de vista estratégico, até do ponto de vista estratégico no sentido daquilo que é o futuro do país e onde é que nós vamos conseguir buscar a nossa riqueza. No outro dia houve alguém que dizia que só os países pobres é que dependem do turismo. Alguém dizia isto, só os países que não têm capacidade de gerar riqueza
é que conseguem dizer assim, olha, nós estamos aqui umas prainhas bonitas e venham lá para gastarem dinheiro cá no nosso país. Nós temos de facto a mais-valia de conseguirmos trazer malta cá para cá, não é? Cá para o nosso Portugal. Mas isto encaixa-me nem uma luva. Como é que nós conseguimos ser tão pequeninos que a gente só consegue viver com o dinheiro dos outros? Nós não conseguimos gerar riqueza? Somos muito bons no azeite. O António Costa esta semana veio sugerir à Comissão Europeia que o programa de como é que se chama? O programa de recuperação e resiliência, não é? É o PRR. Exatamente. É o PRR. Que deixasse de ter maturidade e passasse a ter um plano que passasse a ser permanente. Que este plano de ajuda financeira, sobretudo para os Estados da cauda da Europa, fosse um plano de ajuda permanente, sem deadline. Ou seja, basicamente vai fazer aquilo que ele sabe fazer melhor, que é pedinchar dinheiro à União Europeia. Estás a gozar comigo, pá? Isso não, é verdade, ele sugeriu à União Europeia que o PRR deveria ser permanente. Mas sabes porque é que eu pego isso? Nós somos dos poucos países que nós, isso é o nosso... Estamos a nossa conversa hoje muito, muito politizada do ponto de vista daquilo que é o nosso país. Mas eu vou dizer uma coisa. Isso é um discurso que alguém que tem que verbalizar... Quando tinha um prazo para cumprir, não conseguiu cumprir nem 20% do PRR. Tu tens que acabar o PRR em 2026 e tens 20% ou 30% daquilo cumprido. Quer dizer, nós nem a gerir o dinheiro que nos oferecem. Quer dizer, ninguém oferece nada, não é? Mas que nos disponibilizam para gerir, nós não fomos capazes de fazer. Nem com departamentos e mais departamentos, caixinhas e mais caixinhas e não sei quantos tipos a gerir a porcaria do PRR. E ninguém conseguiu fazer cumprir um plano. Não, é inacreditável com a habitação, a forma como a habitação está, inclusivamente, que é que o PRR tinha de facto uma alavanca grande em relação iria alavancar muito a questão da habitação social e da questão da resposta da habitação para todos nós, não é? E nem isso eles conseguiram cumprir. Agora vão fazer 5 mil casas em 2 anos? Ou 8 mil casas em 2 anos? 8 mil casas, faz o seguinte exercício: quanto tempo é que demora a construir uma casa? Agora tenta ver o número de construtores que existem em Portugal e ver quanto tempo é que tu tens. E não é só isso, e há os incentivos que existem para esses construtores construírem, não é? Não bola, pagas mal, estão querendo que tu construas a 600 euros ou 700 euros metro quadrado, não é? Com uma guerra que está à porta, que agora já veio dizer que outra vez que aquilo agora vai interferir com o petróleo. Eu acho que até num dia em que Portugal entre em guerra vai interferir com o petróleo, por causa do Porto de Sines, deve ser. Isto é uma aberração, mas enfim. Olha, petróleo é um tema também interessante pelas piores razões, mas é um tema também interessante esta semana de analisar, porque voltaram as tensões inflacionistas, muito à custa daquilo que é a expectativa que possa ser o preço de energia nos tempos mais próximos, fruto de mais um conflito militar. Não nos chegava passamos a ter 2, e o efeito que isso obviamente tem nos mercados financeiros. Acompanhaste esse tema? Sim, antes de irmos à questão do tema da inflação, ou pelo menos da especulação inflacionista do petróleo, eu vou fazer aqui um parênteses à nossa conversa. Eu acho que este não é o fórum certo e muito menos para os... Acho que vai ficar registado isto na internet, mas eu tenho o seguinte exercício para fazer. Então, olha, tu estás em 2023, tu nunca tiveste um mundo tão aberto e com acesso à informação como tens hoje. Correto? Portanto, tu estás neste momento hoje em dia, tu vives num mundo onde, à distância de um clique, tens acesso à informação toda. Isto significa que as pessoas hoje estão informadas à medida, na capacidade, ou na medida que elas queiram ser informadas, porque também há muita desinformação. Tu já reparaste que tu tens o mundo a cada vez mais a querer ter uma dimensão, querem ter um grau de liberdade. Toda a gente quer ter uma opinião e ser livre nessa mesma opinião, e que tenham pelo menos um palco para ser ouvido, ou pelo menos consigam chegar aos seus ouvintes, não é? Agora pensa no seguinte: tu neste mundo, em 2023, estás a ter um palco mais improvável, que é teres 2 guerras neste momento a acontecer no mundo, no globo. Um maluco entrou pela Ucrânia adentro, e agora a faixa de Gaza, que nos anos 90 aquilo andava tudo à chapada, não se conseguiu resolver, agora entraram nos anos 90, nos 70, nos 40. Certo, andaram sempre à chapada, mas desde os anos 90 que andavam lá mais calminhos, e tu agora tens Israel à pancada novamente com aqueles terroristas, pá.
extremista esquerda. Pá, eu não consigo perceber como é que tu, num país, num mundo num mundo global como é hoje, não é? Que tu tens acesso à informação e que as pessoas conseguem ter acesso ao conhecimento de forma capaz, digamos, em segundos saberem das coisas, e as pessoas, todas elas, sejam os mais novos ou os mais velhos, e eu acho que neste momento caminha-se para o abismo no que diz respeito, que é, eu cada vez mais acredito que o ser humano tem que ser ordenado, tem que viver dentro de uma caixa, porque o grau de liberdade que hoje em dia as pessoas tentam reivindicar está a provocar um caos no mundo inteiro. Ou vais-me dizer, ok, mas Diogo, Israel e os russos lá, e o Putin não é exemplo não é referência, não é bitola para nada. Não é, sem dúvida que não é. Mas influencia a nossa vida. E nós que somos os inteligentes, seja os ocidentais, seja quem for, não estão a conseguir controlar ou mediar estas situações. E no meio disto tudo eu vou dizer uma coisa. Alguém está a ganhar muito dinheiro com esta guerra. Alguém, eu não falo de lobby, estou a dizer alguém. Quem vende armas está a ganhar dinheiro de certeza, não é? Pronto, lá explodiu mais uma guerra, está tudo a fazer dinheiro. Mas isto faz-me muito pensar. Portanto, este parênteses, desculpa, em relação aqui à questão da guerra, eu deixo isto para reflexão, que é em 2023, que é supostamente uma era de informação, uma era tecnológica, uma era de vamos ser todos amigos uns dos outros. E mas essa é uma interpretação, essa é a tua interpretação, não é assim que o mundo funciona. Ou seja, aquilo que tu vês como sendo a era de 2023 não tem que necessariamente ser a visão do mundo em 2023 de outros povos, e sobretudo em geografias onde os conflitos territoriais sempre foram a gênese desde que aquelas populações existem, não é? E isto vale para Israel e a Palestina, vale para a Ucrânia, vale para muitos outros pontos do globo, onde efetivamente a questão territorial, que sempre foi, desde que o ser humano habita a Terra, sempre foi um motivo de conflito, continua a ser em 2023, e eu diria que não tenho muitas dúvidas que o irá continuar a ser durante muitos e muitos anos. E tiveste 50 anos de paz, único e simplesmente, não, quer dizer, não é único e simplesmente porque houve uma confluência de vários fatores, mas houve dois, acima de tudo: o facto de ter-se conseguido construir uma organização internacional para garantir que a paz perdurasse mais tempo do que aquilo que era comum, e sobretudo na Europa, que foi onde eclodiram as duas guerras mundiais, e porque também a ameaça do nuclear foi um grande desincentivador de novas guerras, ou pelo menos guerras que pudessem ter uma escala global. Mas na verdade, intrinsecamente, o ser humano tem essa predisposição para o conflito territorial. Nós aqui em Portugal estamos aqui sossegadinhos, tivemos a nossa era de disputas territoriais, mas felizmente é passado, mas mais ou menos, não é? Mas não é, enfim, mais ou nunca menos, sabe quando é que pode voltar. Nós somos bons, mas não é o que quero dizer é que o mundo não é todo assim. O mundo de facto ainda tem muitos conflitos territoriais por resolver, muitos pontos, muitos nós por desatar, e infelizmente é o que é, não é? Não comunga 100% da tua ideia de que o facto de vivemos numa era em que a informação é de facto acessível de uma forma quase global, e quase porque mesmo assim não é igual em todos os lados, não é? Na China seguramente não tens o mesmo acesso à informação que tens aqui no mundo ocidental. Mas a China é um bom exemplo. A China é um bom exemplo. A China é um belíssimo exemplo. Aquela malta vive miseravelmente, do modo geral, não é? Mas aquilo está tudo afinadinho. A malta está afinadinha. Isto custa muito estar a dizer isto assim desta forma, porque até sem fora do contexto isto até pode parecer mal. Mas isso é um bom exemplo. Eu nem vou pegar exemplos como Coreia do Norte, nada do que se pareça, porque isso são casos extremos, mas de facto eu cada vez mais que me convenço que esta ideia de sermos todos liberais e que temos que ter todos uma opinião e uma ideia, isto para mim não é esta a razão porque Israel está atorada lá com a Palestina, mas pronto, mas isto para te dizer, tem este partilho desta opinião que eu acho que o facto de termos acesso à informação, e acho que está a criar as pessoas
com fações mais extremistas. Isso é verdade, concordo em absoluto, e tem outro efeito secundário que eu acho que também é nefasto, que é tu acabas por quase ser obrigado a ter uma opinião sobre tudo o que acontece no mundo, e sobretudo quando tu és alguém que tem algum poder de influência ou que tem algum mediatismo, e estou-me a referir a um caso em particular que deves ter acompanhado, o Paddy Cosgrave, que meteu uma regular, não sei se acompanhaste esse tema, mas o Paddy Cosgrave teve, de facto, declarações que não foram bem recebidas por uma boa parte dos seus da sua fonte de negócio, dos seus parceiros comerciais, e acabou por ser empurrado para a porta de saída de uma entidade que fundou e que construiu sozinho, e foi obrigado a sair e admitir-se depois de facto dos seus principais parceiros terem anunciado que não iriam participar na Web Summit deste ano. E isso de facto fez-me de facto recuperar esse tema, e vai muito em linha com o que estavas a dizer, que é, de facto, hoje há uma necessidade de todos nós termos uma opinião sobre tudo, e todos nós nos colocarmos sempre, e sobretudo nos temas que são mediáticos e que são bipolarizados, nos colocarmos num dos lados da facção, quando na verdade, e este tema, se há tema em que de facto não há preto nem há branco e há muito cinzento, é o tema do conflito israelo-árabe. Sim, mas diz-me uma coisa, e imagina que a Amazon e que a Meta e a Google, imaginem, não estavam alinhados na opinião. Como é que era? Por acaso estão, porque também, pronto, aquilo do que respiram todos. Não tem que estar, porque poderia ser apenas uma delas. Não tem necessariamente que estar. Aqui, eu acho que o impacto que teve é que se juntaram todos. Dele, obviamente, que o manifestou, aqueles que se reviram ficaram calados, mas, uma vez mais, eu acho que o ponto central aqui é, provavelmente, ele falou de coisas a quente e de facto de forma extemporânea, e se calhar coisas que ele próprio não está habilitado com o conhecimento, porque nem ele nem a esmagadora maioria, porque estamos a falar de um tema que é tão complexo que 99% das pessoas que vemos a comentar este tema, na verdade, não têm o conhecimento técnico e científico necessário para o fazer. E não posso garantir, mas tenho uma grande convicção de que o Paddy Cosgrave também não o tem necessário conhecimento técnico e científico sobre o conflito para opinar e fazer de facto declarações tão fortes como as fez. E sobretudo quando tem um cargo de responsabilidade que tem, não é? Deveria ter um pouco mais de consciência antes de vir para a praça pública falar sobre determinados temas. E a minha pergunta agora é, e agora que ele se demitiu, a Amazon e a Google vão voltar atrás? Eu diria que provavelmente não. Depende, será seguramente uma decisão política da empresa, o que fazer ou não, mas diria que tomando a decisão e anunciando a decisão de não participar, não participam este ano, se calhar eventualmente no próximo ano voltam. E diz-me uma coisa, e o facto do Paddy Cosgrave ter feito esse comentário, achas que ele obviamente que é o que é a cabeça, e portanto ele só é conhecido por causa do Web Summit, mas o facto de ele ter emitido uma opinião pessoal dele, tu achas que deveria comprometer uma área de negócio que é a área de negócio dele? Achas que é justo o que aconteceu? Estou a dizer, não estou a fazer uma pergunta completamente aberta. Não tenho... Sim, em parte sim, porque eu acho que tem tudo a ver com aquilo que é a imagem de marca de uma empresa. Obviamente que tu tens empresas que estão muito centradas no seu fundador ou no seu CEO, em que de facto tu não podes dissociar a pessoa da marca. Certo. Se tu tiveres um exemplo paradigmático, o Steve Jobs, não havia forma de dissociar o Steve Jobs da Apple, como não há forma de dissociar o Bill Gates da Microsoft. Sim. E a Web Summit e o Paddy Cosgrave eram praticamente a mesma coisa, não é? Falar de um é falar do outro. Quando há de facto esta interconexão tão forte entre a marca e a pessoa, de facto, eu percebo que de facto qualquer intervenção, qualquer palavra, qualquer frase que saia da boca do seu responsável máximo vincula automaticamente a entidade que ele representa.
Pois, eu pessoalmente acho que são situações de algumas extremas, são situações que por vezes acho que era necessário às vezes ter uma... Ele representa uma instituição, mas ele não é a instituição, e por acaso ainda hoje ouvi um tipo numa rádio a perguntar agora se o Web Summit agora for um flop, se vão devolver o dinheiro que a Câmara de Lisboa lá meteu e que prometeu dar até 2028, se não me falha a memória. O que é que vai acontecer? Mas pronto. Mas esta conversa começou por causa da questão da especulação nesta subida, esta possível especulação e subida do preço do petróleo. Isto tudo começou por causa disto, não sei se te recordas da guerra. Sim. E voltando aqui, repescando aqui o tema, e tu perguntaste-me o que é que eu acho sobre isso. Pronto, eu acho que de facto, ainda hoje, na sexta-feira, aliás, já recebi uma notificação de que tudo o que é derivados da questão do petróleo, como plásticos e rios e borrachas e aquela treta toda, o simples saco plástico vai ficar mais caro outra vez. Portanto, eu acho que vai ter outra vez um impacto na nossa vida e não vai tardar a nós começarmos a ver o combustível a subir outra vez. E pronto, eu acho que isto está aqui um impulso grande aqui à questão sobretudo traz muita incerteza, não é? Sim, nós ainda dependemos muito do petróleo e muita coisa, mas pronto, eu acho que não consigo perceber do ponto de vista estratégico, portanto, o facto de Israel andar a cá torres com a Palestina, do ponto de vista logístico deve ter um impacto na entrada da mercadoria na Europa, mas pronto, mas de facto não consigo perceber se isto vai realmente gerar... Não, e tem outros impactos, sobretudo também pelo eventual envolvimento de outros países, nomeadamente o Irão, que é de facto um dos principais produtores e exportadores de petróleo. Tem o feito, apesar dos embargos dos Estados Unidos, mas depois da guerra, depois do explotar, do eclodir da guerra da Rússia com a Ucrânia, os Estados Unidos silenciosamente têm permitido ao Irão furar o embargo para precisamente colmatar a falta de petróleo de outras geografias. Mas ainda não. Mas um eventual envolvimento do Irão neste conflito pode colocar novamente um travão. Mas ainda não houve, essa era a minha grande questão. Ou seja, na verdade, tudo aquilo que há agora é novamente uma incerteza muito grande sobre aquilo que pode ser os próximos desenvolvimentos deste conflito, que podem sobretudo afetar o petróleo, até pela região geográfica onde o conflito se reside, e uma vez mais trazer a incerteza aos mercados financeiros. Mas que, curiosamente, e este é um dado estatístico que é interessante, e nestes momentos há sempre muita incerteza nos mercados, é normal, a volatilidade aumenta e há sempre a dúvida sobre o que é que pode acontecer a seguir e qual será o efeito prático no mercado financeiro, mas historicamente, na esmagadora maioria dos conflitos militares, os mercados, 12 meses depois, após o eclodir do conflito militar, estavam acima do valor a que estavam no momento inicial. Ou seja, há um efeito de curto prazo, é verdade. Há um efeito de curto prazo interessante. Normalmente há, de facto, uma queda de muito curto prazo, aquela primeira semana, 2 semanas, 3 semanas, aquele impacto imediato de quando, de facto, eclode esse conflito. Depois o mercado ajusta e, na esmagadora maioria dos casos, 12 meses após o início dos conflitos, quer eles já tenham terminado ou não, o mercado já estava acima do valor inicial. O que é um dado interessante, porque contraria aquilo que seria o senso comum, mas lá está, uma vez mais, a estatística ajuda-nos a compreender os potenciais outcomes dos mercados em diversas situações diferentes de conflitos geopolíticos. Muito bem. Já vamos com 34 minutos de podcast, ainda com nada, não é? Foi uma semana morna a nível de mercados, desenvolvimento, quer dizer, a nível de mercados, sim, claramente, foi uma semana com pouca O que é que a tua newsletter dizia esta semana, assim, de chavão? O que é que tínhamos lá? Olha, na minha newsletter falei sobretudo no efeito das taxas de juros a 10 anos nos Estados Unidos, que com
com o facto de terem atingido esse número redondo dos 5%, um valor que já se pode ser considerado histórico, e a forma como em, diria, 3 anos, sensivelmente, ou pouco mais de 3 anos, veio do 0, ou mais precisamente do 0,31, que foram os mínimos em março de 2020 da yield do Tesouro Americano a 10 anos, para os 5% que é a taxa atual. E de facto coloca um sinal alerta amarelo, quase vermelho, nos mercados acionistas, no mercado acionista americano, porque obviamente com o Tesouro dos Estados Unidos, considerado o investimento mais seguro do mundo, investir dinheiro ou emprestar dinheiro aos Estados Unidos a troco de uma taxa de juros de 5%, quando os investidores em dólares têm acesso a este mercado, torna-se difícil ao mercado financeiro, ao mercado acionista ser competitivo, não é? Atrativo, não é? Para capital acionista. E depois é interessante também o efeito de contágio de tudo isto à Europa, que é algo que também é muito comum. O título da minha newsletter, curiosamente, até foi, de facto, que é uma frase que é muito comum nos mercados financeiros e quem está nesta indústria, que é a constatação do facto de quando os Estados Unidos espirram, a Europa constipa-se. E é bem verdade, porque de facto muitos dos eventos que têm a sua gênese nos Estados Unidos acabam por alastrar de forma ainda mais significativa à Europa. E o que é certo é que uma vez mais isso está-se a verificar, que a Europa praticamente já anulou todos os ganhos do início do ano. O ano começou muito bem nos mercados acionistas dos dois lados do Atlântico, mas a Europa praticamente já anulou todos os ganhos, com as quedas, sobretudo nesta parte final do verão e início do outono. A Europa caiu imenso e tem o Eurostoxx 600 já está praticamente aos níveis que estavam no início do ano, está 1 e tal % acima de como começou o ano, quando já esteve a ganhar mais de 10%. E é sintomático, de facto, uma vez mais, a fragilidade da Europa quando comparado com a resiliência do mercado americano. Fala-se, e é um indicador comum, e é repetido várias vezes, que o mercado acionista americano está caro, comparativamente com os outros mercados acionistas, nomeadamente com o mercado acionista europeu, mas o que é certo é que, de facto, a resiliência dos Estados Unidos acaba sempre por falar mais alto e conseguir aguentar-se melhor nos momentos de turbulência do que o mercado europeu. Pois, e diz-me uma coisa, tu acho que há uma... Tu disseste uma coisa que eu registrei, que eu acho que é muito importante e que se calhar pode atrair a curiosidade de muitas pessoas, que é: tu consegues investir hoje na moeda americana, na dívida americana, e ter tranquilamente um retorno de 5%, e isto conseguires fazer isto no mercado acionista com a mesma tranquilidade e obter os mesmos retornos de 5%, hoje em dia é desafiante. Portanto, se tu conseguires dar essa confiança, conseguires trazer resultados 1 a 2 anos com a mesma garantia, com a mesma segurança e com o mesmo conforto que dá a dívida americana, é difícil, deve ser um trabalho de casa difícil, não é? É porque em genes o mercado acionista é muito mais volátil que o mercado obrigacionista, portanto implica de facto uma tarefa para gestores de ativos bem mais difícil, bem mais exigente, bem mais desafiante conseguir um retorno, seja ele qual for que seja o retorno que esteja estipulado, num mercado que é volátil, por gente mais volátil que o mercado obrigacionista, e ainda mais volátil quando de facto há estes eventos geopolíticos com os quais estamos a atravessar. E de facto, tu quando investes no mercado acionista não esperas ter 5% de retorno quando o mercado obrigacionista te está a dar 5% de retorno. Se tu vais investir num mercado que é muito mais volátil, tens uma expectativa de retorno muito acima desses 5%, diria já perto dos 2 dígitos, porque senão o prémio de risco não justifica estar a investir no mercado acionista. Para isso, lá está, investes no mercado obrigacionista ou investes o teu dinheiro na dívida do Tesouro dos Estados Unidos, recebes 5% e estás descansadinho. Se vais para um mercado acionista, não é para ganhar 5, nem 6, nem 7, porque senão não te compensa. Claro, não compensa, claro. E também, obviamente, tens que ter outro horizonte temporal, porque sabemos que o mercado acionista
e sobretudo o mercado acionista americano, tem retornos históricos muito atrativos. Nos últimos 20 anos, retornos em média de 10%, nos últimos 10 anos, mais de 10% de retorno, nos últimos 20, retorno histórico de quase 9%, 8 e tal por cento, só que não é 8 e tal por cento por ano, não é como um depósito a prazo em que todos os anos tu recebes 8 e tal por cento, se calhar tens uns anos em que ganhas 20 e noutros perdes 15, e isso, essa volatilidade, esse estômago, nem todo investidor tem. Pois. Muito bem, olha, e diz-me uma coisa, vamos passar para as irritações da semana, não? Vamos, sim senhor. Muito bem, o que é que te irritou esta semana? O que é que te irritou esta semana? Olha, irrita-me, eu não diria que me irrita, mas cansa-me, é mais esse o termo. Já estou um pouco cansado dos rapazes da Climáxico, acho que... Pois é. Houve alguém que, acho que foi o Presidente da República, se não me engano, que comentou, não costumo concordar muito com o nosso Presidente da República, na maior parte das vezes discordo do que isso é a tua opinião? É a tua opinião? É a minha opinião, eu não costumo concordar pensei que tivesse a citar alguém que estava a dizer. Não, eu não costumo concordar muito com o Sr. Presidente da República, mas desta vez concordo e com o que ele disse e que percebo, e basicamente o que ele disse é aquilo que eu penso também, que é ok, 1, 2, já se percebeu, já se chamaram a atenção, à terceira já começa a ser demais, à 10ª já não serve para nada, já só está a irritar toda a gente, já só está a cansar e não está a acrescentar absolutamente valor nenhum ao debate, que é um debate importante. E mais, eu vejo, de facto, nomes, até pessoas ligadas, de facto, e vistas na verdadeira acessão da palavra, pessoas que têm dedicado muito do seu trabalho científico, muito da sua vida profissional a defender, de facto, causas climáticas. Mesmo essas pessoas estão cansadas deste tipo de protesto, porque são protestos que não acrescentam absolutamente nada, roçam o vandalismo, roçam a ilegalidade e cansa-me de facto não só o perpetuar destas ações, mas também a impunidade, porque de facto num Estado de Direito como deveria ser o nosso Estado português, não deveria ser impune muitas das ações que esse grupo organizado tem perpetuado. Sim, até porque, repara, eu até quando eles fizeram a sua primeira intervenção lá na conferência onde estava o Ministro do Ambiente, que ficou todo pintado verde, e que depois, logo a seguir aí, veio o rol de manifestações da segunda circular e do dado quadro que eles sujaram, também estava protegido com acrílico. A minha grande questão é principalmente isto não é fazer, na minha perspectiva de como cidadão, eu não fico mais em alerta por estes manos conseguirem interromper uma segunda circular. Se calhar até tem um efeito contrário. Não fico. Isto não funciona. Se a ideia é funcionar do ponto de vista social, ter aqui um awareness, ok, nós existimos, eu acho que eles chegaram lá. Aliás, estamos a falar deles, mas eu acho que estamos a falar deles na pior assunção, no pior pressuposto de todos, que é, somos parvinhos, de facto, neste momento, que interferem no dia-a-dia, no cotidiano das pessoas, e que, em meu rigor, o efeito prático deles, isto não traz não traz sintonia, nem cria sinergia, né, para levarem digamos, o verdadeiro ativismo que eles querem trazer e para onde é que eles querem arrumar, não é? Com as suas iniciativas. E acima de tudo, quando este tipo de iniciativa interfere diretamente com o teu dia-a-dia, acho que isto é errado. Acho que é extremamente errado. Não, sem dúvida. Não acrescenta nada ao debate e é contraproducente, porque de facto acaba por cansar mesmo quem de facto tem alguma simpatia, ou mais do que isso, pela causa, mas que de facto começa a não se rever neste tipo de atos e afasta-se do tema, afasta-se da causa e afasta-se até para fugir a qualquer conotação com este tipo. Isto é ridículo, não constrói nada. Mas pronto, do meu lado, eu já toquei em parte na irritação da semana passada em particular, que foi com a apresentação do Orçamento de Estado, em que eu por acaso há pouco toquei pela rama no tema, e de facto
é que existe neste momento definido, e eu acho que isto é algo espetacular, que é a meta do 31 de dezembro de 2026 existirem mais 32.800 fogos. E portanto, eu há pouco fiz o exercício e... É realista, não? Dizes tu? Tu pensa só o que é que teria que acontecer para tu conseguires fazer 30.000 casas até 2026? Pensa só. No limite seriam 10.000 casas. No país inteiro ou no país inteiro? Em Lisboa? No país inteiro. Seria a ideia de tu terias que fazer no mínimo 10.000 casas por ano até 2026. 10.000 casas. 10.000 casas. Significa que tu tinhas que fazer 1.000 casas ou 800 casas ou 850 casas por mês. Um gajo vê assim os chavões, uma pessoa vê assim estes chavões e vê estas notícias, mas depois um bocadinho desconstruindo aquilo que realmente está por trás, dá-nos a ver, a ter uma visibilidade daquilo que é a nossa propaganda atual. Portanto, isto irrita-me pessoalmente. É não colocar os números em perspectiva, de facto, é tirar números para o ar e sem os analisar devidamente. Isso. E sem colocá-los em perspectiva. E pronto, isto tem um impacto grande naquilo que são os nossos compromissos. Se não somos capazes, a gente devemos virar a página. E isto, para mim, mais uma vez, acho que a campanha venenosa, a campanha injusta, e depois ainda para mais, com tudo aquilo que está a acontecer, e eu acho que isto acontece porque, de facto, não temos uma oposição capaz. Nesta semana, vi qualquer coisa também na internet, já uma coisa muito antiga, em que de facto dizia-se... Então digam lá quem é que... E acho que até quem disse isto até foi o Elon Musk. Gosto ou não se gosta, ele é uma pessoa que aparece com as suas polémicas e com as suas opiniões. Mas ele dizia, de facto, eu só queria ter um líder que fosse um ser humano normal. Não é? E normal. Falta saber qual é a definição do Elon Musk ser humano normal. Sim, mas nós que somos pessoas normais, não é? Se nós pensarmos bem, e faz muito sentido esta frase, que só que não fosse um gajo, que não fosse uma pessoa, ou mulher ou homem. Tu assumia aqui que fosse homem, mas podia ser outro. Estás a pedir muito à classe política portuguesa. Diz? Isso é pedir muito à classe política portuguesa. Mas é com tanta gente competente, com tanta gente capaz. Será que há assim tanta gente capaz? É que cada vez há menos, não é? Não, porque há muito boa empresa em Portugal que é gerida. Portanto, eu acho que falta, o exercício que tem que ser feito é ir um bocadinho para trás e perceber porque é que nós não temos pessoas competentes. Eu quando digo competentes, a competência não é currículo, é pessoas com cartas dadas. Porque é que essas pessoas não estão por trás na liderança de um país? O que é que aconteceu às poucas que por lá passaram? Foram pressionadas pelas máquinas. São consumidas pela máquina. Mas lá está. Não funciona. Pois não funcionou e infelizmente. Mas eu acho que isto devemos de morrer sem que isto aconteça. Portanto, a política vai-se continuar a ser feita com propaganda, digamos, dirigida aos reformados, em Portugal em particular, não é? Aos reformados e aos funcionários públicos. Pronto. É a nossa política, é a nossa maneira de estar. E enquanto não conseguimos mudar isso e convencemos as pessoas que importam e que também importam, não é? Também importam, também é que tem que votar. Eu acho que acho que vai ser dificilmente nós vamos conseguir ter aqui uma transformação a curto prazo do ponto de vista de transmissão, de coordenação, de visão do país, transmissão, neste caso, de engagement, no sentido de levarmos o país para um sítio diferente do que este que temos. Quer dizer, mas eu se calhar faço parte de uma pequena facção de pessoas que acha que a forma como nós vivemos os dias de hoje nós vivemos de paliativos, vivemos do penso rápido e agora você vai ganhar mais 800 euros. Você ganha 35 mil euros ano, mas você vai ganhar aqui mais 800 euros ao final do mês líquidos.
eu acho que não, que lá está, que ele pagou neste exercício para conseguir ir buscar na pouca coisa boa que ele conseguia trazer neste Orçamento de Estado. Vai ganhar, vai continuar. Ele dá a quem vota nele. E quer se quer não, de facto, a população portuguesa é isto, não é? É metade de funcionários públicos e uma grande franja do resto da população é reformados, pensionistas. Pois. Rendimentos mínimo de inserção. E por em bom rigor, irritou-me esta semana esta questão aqui de termos aqui um anúncio das 32 mil fogos até 2026. Acho que é um número que só é bonito estar na... Nem uma fração disso vai ser. Nem uma fração. Acho que nem... Com muita certeza, nem 10% isto vai ser concretizado. Com muita certeza. 10%, nem pensar. Mas pronto. É o que é. Muito bem. Olha, mais algum tema da tua parte? Não, esta semana é espetacular. Acho que foi Olha, acho curioso que... acho curioso as geografias em que nós estamos e os nossos outfits. Claramente, tu estás na Suíça e eu estou em Portugal. Não, claramente que eu não liguei, significa que eu tenho uma casa que é uma casa humilde, onde de facto a questão térmica, a questão térmica não é combatida de forma eficiente. Tens uma casa portuguesa, portanto, onde faz frio. Exato. Não, e depois a questão é que também não quis ligar o ar-condicionado, porque está cara a energia, pá, está cara a energia, portanto não optei. Foi uma decisão consciente e ponderada. Sim, muito em ambiente. Estou aqui a tentar clímax, como é que eles são os clímaxicos? Climáxico. Eu não liguei o ar-condicionado em prol da nossa... Há quem brinque e chame-lhes de climáxico. Sim. Que é mais, que vai muito mais em linha com a ideologia política dos rapazes e com as suas verdadeiras convicções mais do que o clima. Mas isso fica para outras núpcias. Sim, por acaso, eu acho que até a forma de recrutar e tudo, aquilo é assim um bocado de extrema, bloco de esquerda ali, fortíssimo, vincado, ali uma cena muito super... trabalho interessante, se isto é trabalho da Mortágua, trabalho interessante, que ela está a ter uma antena do caraças, pelas piores razões, mas está a ter tempo de antena. Na política não há publicidade. Falámos disso, não sei se foi no piloto, se foi no primeiro episódio, em que falámos disso, que não havia, e até dei o caso do Miguel Milhão como exercício. Não há má publicidade, sendo que esta questão do Paddy Cosgrave, aqui de facto a publicidade foi má, mas falou-se dele e certamente não tenho pena de medir, acho que vai ser muito bem calçado disto, seguramente. Mas pronto, mas a verdade é que também acho que na maioria da regra não a regra eu acho que não há má publicidade. Às vezes não se sai bem na figura, mas fala-se do assunto, fica marcado na história, fala-se, fica vincado e pronto, e acho que isso gera um buzz, pronto, e aliás estamos agora a falar da Mortágua, de que eu tenho uma enorme estima. Exatamente, uma vez mais, a dar razão à teoria. Tenho uma enorme estima por esta senhora. Muito bem, olha, próxima semana prometo trazer-te uma catarefada de assuntos super interessantes. Vamos a isso, debater os mercados financeiros de alto a baixo, de forma transversal. Sim, e compromisso de honra deste nosso canal. Fica aqui, não emitimos esta nossa emissão sem garantirmos que vamos começar a fazer então a nossa bolsazinha de mercados, que agora é que está bom, está em baixo. Temos um timing muito interessante para começar a montar uma carteira. Então vamos embora. Portanto, acho que sim. Coisa. Tenho umas ideias interessantes, tenho um esboço de carteiras já em mente, mas quero ouvir as tuas ideias, porque não vai ser... Exatamente. Não te vou dar tarefa fácil. Então, mas próximo episódio vamos então, já me tinhas feito esse desafio e fica do meu lado, fazer vamos construir o esboço da carteira. Exato. E vem com o trabalho de casa feito, porque eu vou puxar por ti. One-on-one, como tinhas feito também quando fizemos naquele pequeno exercício da questão do imobiliário, portanto, one-on-one da questão de como montar, como iniciar aqui os investimentos no mercado, nos mercados financeiros. No mercado de ações e não só, ou só o mercado de ações. Sim, e não só, sim. Uma carteira diversificada. Fica lançado o repto e até lá. Grande abraço. Grande abraço, sempre um gosto. Todo meu. Boa semana. Igualmente.